Olá, alunos, boa tarde. Parece esta é a nossa primeira aula em vídeo, alunos do segundo ano. É a nossa primeira aula em vídeo, dando continuidade aos nossos assuntos. A última aula que tivemos, já aula online, foi sobre os substantivos, que inclusive tínhamos já introduzido este assunto em sala e demos continuidade nas aulas online. Nas aulas que ainda eram físicas, sobre literatura, eu havia introduzido para vocês a respeito do romantismo. E aí, passamos, que sempre o livro faz essas alternâncias, passamos por uma fase gramatical e agora vamos retornar novamente ao romantismo para a gente dar seguimento. Estes slides aqui, como vocês podem acompanhar aqui no slide mestre, está até a terceira geração, primeira, segunda e terceira geração romântica, aqui no Brasil, certo? Na fase anterior que estudamos sobre o romantismo, a gente viu sobre o surgimento do romantismo, esse movimento que foi um pensamento, né, político, literário e filosófico, né? Nenhum movimento literário, o romantismo também não é diferente disso, não se desliga do seu contexto político e social no qual surge. E o romantismo, que surgiu ali nas últimas décadas do século XVIII na Europa, especialmente na Alemanha, não foi diferente. Teve aí surgiu em oposição a um sentimento mais nacionalista em relação aos dois pensamentos filosóficos que eram mais comuns na época, que é o iluminismo e o racionalismo. E desse pensamento nacionalista criou-se a ideologia de estados nacionais da Europa, que hoje a gente chama a história, o mundo chama de União Europeia. Mas tudo bem, vimos essa primeira fase, contexto de surgimento, e agora nós vamos estudar o romantismo dentro do Brasil, certo? Então, vamos ver agora a primeira e a segunda geração romântica, porém, depois de um tempo, ele tem que voltar e ver a terceira geração romântica. Eu não tenho condição de fazer esse ultrapasse. Infelizmente, vocês não estão com o livro, mas vocês podem acompanhar, fazer pesquisas, não se limite apenas a esta aula, não é suficiente. Então, eu sugiro que vocês façam pesquisa, sugiro que vocês possam estudar um pouco mais, fazer complementações, porque é um momento onde você tem que se realmente autocoordenar. Pois vamos lá, certo? Vou pegar aqui o meu marcador para a gente ficar aqui dando alguns destaques para a nossa aula. Então, veja só. O romantismo no Brasil ele teve um surgimento muito comum com um movimento político que também estava predominante na época. Veja o que a gente falou aqui anteriormente. No que se refere à literatura, no que se refere a esses movimentos, as escolas literárias, nenhuma delas estão alheias, separadas, certo? Aquém do pensamento filosófico, do pensamento político, social, no seu contexto de surgimento. O período pós-independência do Brasil gerou diversos desdobramentos sociais, um sentimento de mudança, um sentimento de algo mais nacionalista, e ali por volta de 1836, eu coloquei aqui essa data aqui para vocês, por volta de 1836, começou esse pensamento um pouco voltado para criar uma literatura que fosse brasileira, entendendo que cada país tivesse a sua identidade literária, e o Brasil, por que não, já que tinha se tornado independente, por que não ter a sua própria. Nesses slides aqui, bem curtos, né, eu vou fazer o possível para ser uma aula curta, eu costumo falar bastante, eu vou só mostrar um esquema, que é claro que vocês vão pesquisar. Minha intenção é que vocês pesquisem, certo? Eu fiz aqui um esquema, e neste esquema eu vou fazer um resumo sobre o romantismo no Brasil, primeira e segunda geração. E vou passar uma atividade para vocês aprofundarem a pesquisa e produzir aí um conhecimento que vocês vão entregar, certo? Então a ideia é realmente vocês pesquisarem, não tem nada mais proveitoso do que vocês fazerem uma pesquisa mesmo própria. Então a gente vai ver um esqueleto, um raciocínio a respeito da primeira geração, da segunda geração, ambas voltadas para esta ideologia, certo? O que foi, né, quem estava envolvido,
certo? Quais são os principais efeitos políticos e, por exemplo, as obras, entendeu? Então, isso é uma ideologia, um raciocínio de tópicos que a gente vai explorar em cada uma das gerações, primeira e segunda geração romântica, certo? Então, vamos acompanhar aqui nos slides. Como eu havia falando, o contexto social político de surgimento da primeira geração romântica foi naquele período ali pós-independência. Marquei aqui o ano 1836, as pessoas já tinham consolidado uma ideia de literatura nacional. E no contexto, eu coloquei aqui para vocês acompanhar. A independência, certo? Era o contexto da independência, um sentimento de nacionalismo, ou seja, vamos criar uma literatura que seja brasileira, vamos criar algo que seja característico, próprio da nossa terra. Então, veja só aquele sentimento de todos aqueles jovens formados na Europa, alguns deles, e vendo, influenciado por todos aqueles movimentos literários que era comum na época, e começaram, inclusive a Europa já tinha um sentimento assim de vanguarda, de começar a criar algo próprio. Claro, sempre tiveram literariamente à nossa frente, porque éramos uma nação ainda jovem. E aí esses jovens formados, impulsionados por esse efeito político de que o Brasil agora é independente, então quiseram entrar para a história e entraram, criando uma ideologia de literatura nacional. Então, esse nacionalismo faz parte dessa ideia. E agora, interessante, para ter algo nacional, nós temos que ter algo próprio. O que era próprio nosso? O índio. Então, o indianismo, que ficou assim fortemente influenciado por alguns autores, Gonçalves Dias é um deles, o nosso Gonçalves Dias maranhense é um deles, que trouxe o índio como esse herói nacional. Mas teve outros autores também que trouxeram o índio para a literatura, valorizando e tornando a figura do índio como uma herança, um patrimônio nacional, algo que merecia ser destacado. Claro que tinha outros critérios também, quando se fala de nacionalismo, o indianismo é só um deles, certo? Mas tem vários outros critérios, teve outras observações em relação à natureza, destacar a natureza e as belezas brasileiras, também fizeram parte deste contexto de nacionalidade dos escritores e artistas da época. O indianismo foi algo bem característico aqui da primeira geração romântica, certo? Quando fala ufanismo, é interessante entender que não ficou o ufanismo só nessa época aqui, não. O ufanismo já é um nacionalismo assim, quase que doentio. Inclusive, vou passar para vocês assistirem o filme Policarpo Quaresma, depois eu vou deixar isso na descrição bem organizado para vocês, porque a ideia é que vocês possam compreender o que significa ter uma ideia de nacionalismo. Porque quando chega a ser ufanista, já é diferente, você já é doente. Eu vou só abrir aqui uma aspa para trazer um exemplo bem, até um pouco sarcástico de hoje. Depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro, nós tivemos uma onda de pessoas que começaram a entoar um mantra. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. No caso, Brasil, quando fala de Brasil, está falando mais de defender um Brasil livre de diversas questões. Não vamos entrar aqui, mas esse é um nacionalismo ufanista, algo que já é quase doentio, que já passa por cima de muitos limites. Então, o ufanismo começou aqui nessa época, o Brasil independente, tudo, então começou essa ideia ufanista. E, se for pesquisar na história, teve muitos problemas sociais com isso. Mas vamos ficar aqui no campo da literatura. Todas essas questões, esse contexto político motivou a produção literária da época, certo? Então, quais eram as características que se percebiam e se percebe, claro, se você for consultar, das obras do período da primeira geração romântica? Um pouco da exaltação da natureza, a gente falou isso, certo? E a liberdade religiosa, certo? Então, liberdade religiosa não era privada, mas religiosidade era uma característica que estava dentro das produções literárias desse contexto político da primeira geração romântica, certo? A gente pode perceber isso nos poemas que vocês vão ler, vocês vão pesquisar e vão se aprofundar, porque não dá para fazer aqui uma aula gigante citando muitos exemplos, certo? Então,
a figura do índio, falamos ali, ou indianismo, que é algo característico. O sentimentalismo, nesse primeiro momento aqui, porque a primeira geração ela desencadeia um aprofundamento dessa questão do sentimento, do romantismo, e aí a gente vai ver aqui na segunda geração romântica já algo mais interiorizado nas obras dos autores. Então, as emoções, o sentimentalismo também foi algo muito característico deste período. Era muita emoção política e social, era muita ideologia que alimentava a cabeça dos jovens escritores, certo? Então, aqui só para repetir, no nacionalismo ufanista, quer dizer, quase doente, e um brasileirismo, entendeu? Então, assim, esse brasileirismo era mais em relação à linguagem. Muitas pessoas na época, por pensar em algo que seria nosso brasileiro, muitos defenderam que a língua tupi-guarani ficasse própria como língua oficial brasileira. Era a única língua oficial brasileira, já que o português era de Portugal. Mas é claro que não teve espaço, não teve... Nunca que a corte... quando eu falo corte, mas já era país independente. Mas só fez mudar de característica. Depois vocês podem conversar com o professor de história de vocês e vão acabar percebendo, aprendendo, e vocês podem pesquisar também que a independência do Brasil teve outras explicações que não foi, por um momento, nada bom para o povo. Mas muitas pessoas, artistas e civis, lideranças políticas, movidos por esse nacionalismo, começaram a defender a ideia de que sim, a linguagem brasileira tinha que ter uma linguagem que fosse brasileira e não o português de Portugal, e uma das defesas era o tupi-guarani, né, que era a língua que unificava os povos indígenas. Então isso faz parte também das características deste movimento. Então, vamos ver aqui os principais autores que produziram aqui esta época literária. Domingos José Gonçalves de Magalhães. A pessoa precisa chamar Gonçalves de Magalhães, está ali o período aqui na frente que ele viveu, e produziu importantes obras para o nosso contexto político da época, que era a primeira geração romântica, certo? Antônio Gonçalves Dias, nosso maranhense, não podemos esquecer, criador da obra Ijuca Pirama, muito interessante. Não esquecendo que Gonçalves de Magalhães criou a obra Suspiros e Saudades. Deixa eu ajeitar essa tela. Suspiros e Saudades, certo? E temos Joaquim Manuel de Macedo, Manuel Antônio de Almeida e José Martins de Alencar. Estes autores aqui são alguns dos autores que mais se destacaram na época, certo? Não querendo ser aqui chato, mas eu tenho que destacar que aqui é um escritor maranhense, certo? Na época, o Maranhão já estava ali se mostrando como um grande contribuinte da literatura nacional, certo? Então, eu coloquei aqui as obras aqui, Suspiros e Saudade aqui, do Gonçalves de Magalhães, certo? E aqui o Juca Pirama do Gonçalves Dias. Lembrando que esse Ijuca Pirama aqui é um poema indianista, certo? É um poema, mas é um poema longo, com diversas histórias, é uma história grande de cenas indígenas, certo? De guerreiros, de um pouco assim de proezas, de heróis indianistas, e aí tem vários, certo? Poemas indígenas, mas esse aqui é um dos conhecidos de Gonçalves Dias, certo? E Lenor de Mendonça, certo? Do Joaquim Manuel Macedo. Aqui é só para citar algumas das mais importantes obras do período da primeira geração romântica. Agora, vamos ver aqui alguns objetivos dos artistas na época. Tudo aqui está conectado com aquilo que a gente viu, o contexto social e político do período. Formação da identidade literária. Veja só, quando eles estavam motivados por criarem algo que fosse realmente brasileiro,
dar uma contribuição e, claro, entrar para a história como aqueles que criaram uma ideia de literatura nacional, pensaram muito nisso, certo? Em criar uma consciência nacional, uma consciência literária nacional. E isso envolveu aquelas questões políticas, como o indianismo, certo? Como o brasileirismo, são duas questões puramente sociais. Então, assim, se preocupar com questões políticas, mas assim, na ideia de consolidar algo que fosse brasileiro, foi muito característica da primeira geração romântica. Foi uma característica muito peculiar da primeira geração romântica no Brasil. Então, a adoção do indígena como herói nacional, que a gente, aqui só complementando, a gente já falou, a da fauna e da flora teve muito destaque. Quando fala fauna e flora, vocês devem saber que teve muito destaque de belezas naturais, tanto envolvendo a riqueza de espécies animais quanto de espécies vegetais. Temos muitas produções literárias tratando disso, certo? Então, isso tudo, o índio, a consciência nacional, certo? A natureza, era uma ideia de símbolo de nacionalidade. Então, resumindo, o contexto de surgimento pós-independência do Brasil, o contexto de surgimento da primeira geração romântica, atraía muito essa questão de nacionalidade no contexto geral. De um lado, nós tínhamos aqueles que queriam criar uma literatura nacional brasileira, que fosse produzida por artistas brasileiros, independente de influências externas. Por outro, tinha aqueles que, além de produzir essa literatura brasileira, queriam algo mesmo abrasileirado, uma linguagem brasileira, o índio como herói nacional, certo? Lutar para que o Tupi-Guarani fosse a língua oficial brasileira. E aí houve, entre críticas e aprovações, muito destaque para propriedades naturais das terras brasileiras. Então, era todo esse alvoroço, essa ideologia assim, ufanista, maluca, de querer criar uma consciência nacional, de uma literatura nacional, certo? Então, para a primeira geração romântica, certo? Por enquanto ficamos nessa parte aqui, certo? Primeira geração romântica. Vamos dar continuidade aqui à segunda geração romântica. Então, tomando como base aquilo que foi falado aqui a respeito da primeira geração romântica. Toda aquela euforia, uma das questões era o sentimentalismo, as emoções que eram muito valorizadas. Mas isso se desdobrou e aí tivemos os filhos, quando falo os filhos, não necessariamente biologicamente, mas os filhos literários, alguns realmente biológicos, que herdaram a ideia de romantismo, né, desse período de criar algo que fosse mais nacional. E até continuaram, só que dessa vez um pouco mais emotivo, um pouco mais assim, com voltar-se para dentro de si. De acordo com a literatura, chama-se isso também de amadurecimento da tradição literária. Qual era a tradição? Era criar algo que fosse brasileiro, então virou tradição criar algo que fosse brasileiro. Mas nesse período ali, já de 1852, certo? Até próximo ali de 1870, já passou-se o Brasil, os artistas brasileiros muito jovens na época, passou-se por um período mais melancólico, certo? Inclusive, chama-se isso de mal do século, porque as poesias eram mais deprimentes, eram mais emotivas. Parece que os nossos escritores passavam por algumas situações românticas demais até. Então aqui, Álvares de Azevedo, o nome é grande, mas chamem apenas de Álvares de Azevedo, até se for pesquisar fica assim, que criou aqui a Lira dos 20 anos. Inclusive, todos morreram jovens demais, certo? Então, Lira dos 20 anos, aqui Cassimiro de Abreu, gosto muito da poesia de Cassimiro de Abreu, tem até, se vocês quiserem pesquisar aí, a Valsa de Cassimiro de Abreu, são poemas curtos, feito com frases de até 4 sílabas poéticas, muito curtinhas, a gente lê bem rápido e conta muita história de uma espécie que você chamaria hoje de chifre, mas ele conta muita história de um romance que ele tem com a moça e no que ele dança uma valsa, mas a moça, ela acaba dando atenção para outro rapaz, e aí assim, é muito melancolismo que tem nas poesias
desse período aí, da segunda geração romântica brasileira. Só que aqui, eu coloquei a valsa, mas aqui está citado Primaveras, aqui do Cassimiro de Abreu, certo? Chame só de Fagundes Varela, certo? Não preciso chamar esse nome completo. E aí, Cantos e Fantasias, dele aí, que está na ordem, não está boa aqui. E o último, chame só de Junqueira Freire, certo? Junqueira Freire, deixa eu marcar aqui os outros. Cassimiro, e vamos colocar aqui de Abreu, que é os nomes assim, que ficou consolidado. E o Álvares de Azevedo, certo? Álvares de Azevedo. Pronto, certo? Então, assim, o último aqui, o Junqueira, criou aqui Inspiração do Claustro, certo? Então, assim, esses aqui são autores de obras mais importantes deste período. Todos eles aqui, Primaveras, Lírio dos 20 anos, Cantos e Fantasias, Inspiração do Claustro, todos são poemas melancólicos, produzidos por esses artistas, né, principais artistas aí da segunda geração romântica. Não estou dizendo que não tenha outros que tiveram grande envergadura e participação na literatura nacional, mas destacamos estes aqui, certo? Então, assim, na primeira, segunda geração romântica, eu não coloquei aqui, certo? Na primeira e segunda geração romântica, temos um desencadear. Enquanto na primeira teve-se uma ideia de criação de uma consciência nacional e de vários fatores, múltiplos fatores, na segunda geração romântica, o desencadear foi se voltar mais para algo mais sentimental, mais melancólico, mais pessimista, certo? E turvado em relação a características não correspondidas no amor, certo? Ou não correspondidas socialmente. Então, tudo isso criou-se o que chamou-se mal do século, que parece uma espécie de depressão, que hoje agora voltou no século XXI, a depressão nos jovens. Mas essa aqui foi, pelo menos os jovens depressivos daquela época, criavam poemas, né, para se inspirar. Hoje, infelizmente, sem querer atingir ninguém, os jovens deprimidos de hoje se automutilam, certo? Poderiam, pelo menos, se distrair com literaturas. Mas vamos ver aqui, por último, as principais características da segunda geração romântica, certo? Aqui só é um resumo, certo? Que nos ajuda a perceber estas questões dentro das obras. Maior subjetividade, ou seja, se já tinha subjetividade e sentimentalismo na primeira geração romântica, a subjetividade, que é o trato mais do eu, vocês podem ver isso pelo título das obras aqui, Lírio dos 20 anos, Primaveras, Cantos e Claustro, e assim vai. Então, isso desencadeou o que chama-se de ultra-romantismo, questões ultra-românticos, amor não correspondido, certo? Saudades e devaneios, tudo isso são questões que representam as características da segunda geração romântica, desse mal do século, dessa coisa mais interiorizada, voltar-se para dentro de si mesmo, certo? Delírios e assim vai, certo? Pessimismo, tédio, foi muito marcante dentro das poesias. Era possível perceber que esse período foi muito marcado por essas questões mais interiorizadas da vida dos autores, dos escritores, certo? Agora, uma coisa interessante que a gente pode marcar aqui, deixa eu ver se eu consigo, vou colocar aqui numa cor aqui diferente, e eu marco a cor da tinta, deixa eu pegar aqui uma cor, vermelho não combina, vou pegar aqui um verde. Olha, se na primeira geração romântica os escritores, na ideia de criar algo que fosse mais nacional, defenderam temas mais sociais, por exemplo, um brasileirismo, que foi a questão da linguagem, escolheu o índio como herói nacional, símbolo nacional, e tivemos outras questões ufanistas, nacionalistas. Na segunda geração romântica, houve o desinteresse por questões sociais. Quando fala romantismo, é algo que te contrapõe. Sempre o romantismo, como a gente já aprendeu quando falamos a primeira vez de literatura já esse ano, é a questão de contrapor, certo? Por exemplo, dia e noite, amor e ódio, certo?
a velocidade, aquilo que é estático, sempre é uma contradição. Então, o romantismo é uma contradição. Nesse caso da segunda geração romântica aqui, o que é mais característico é que parece que a contradição era com a felicidade. No caso, tristeza e felicidade, certo? E aí, como era muito questão deprimida, parece que eles se contrapunham à ideia de felicidade, se achavam incapazes de ser felizes, algo nesse estilo, porque sempre tratavam de questões assim mesmo bem pessimistas. O desinteresse por questões sociais era uma coisa que diferenciava, aliás, foi algo que diferenciou a primeira geração romântica da segunda. Na primeira tinha muitas essas questões sociais. Já na segunda não, era essa questão aqui do amor não correspondido, certo? Saudades, devaneios, pessimismo e assim vai. O bicho passou aqui. Então, gente, não era nem para me botar essa cor aqui, porque essa cor aqui era para me destacar esse desinteresse por questões políticas e sociais, que foi algo que realmente diferenciou, foi um grande destaque em relação à primeira geração romântica. Então, isso aqui é para a gente fechar a primeira e segunda geração romântica, só uma questão mesmo geral. Vocês vão pesquisar, junto com esse vídeo aqui que eu vou postar, eu vou deixar as orientações das pesquisas que vocês devem fazer e os conhecimentos que vocês devem produzir, certo? Porque, já que a gente não pode apresentar nenhum seminário, porque a ideia seria essa, mas eu vou dar um jeito de vocês participarem aí de sua casa, certo? Então, meninos, como eu disse no início do vídeo, não se limite a essa aula, estudem um pouco mais, não espere que os professores sejam capazes de infiltrar o conhecimento dentro de vocês, é importante, principalmente nesse momento assim, icônico da nossa história, da história da humanidade, que a gente está vivendo mais em casa, essa é a orientação para a nossa saúde. Vamos fazer com que os prejuízos não sejam tão grandes, certo? Então essa foi a nossa primeira aula, e tratamos da primeira e segunda geração romântica. Vamos tratar da terceira geração romântica, e fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!